acabou de acontecer uma das coisas mais surpreendentes da história. Adivinha só? Tá aí entrando em colapso a eleição para a prefeitura de São Paulo. Surpresa para ninguém, mas a coisa tá num nível tão feia que a gente tem o Nicolas brigando com o Ricardo Nunes e a saga do Silas Malafaia continua atacando aí o Pablo Marçal. Só que eu vou fazer uma busca na internet. A internet não perdoa e a justiça também não. Estão preparados? Porque eu achei algumas coisas do Silas Malafaia que a mídia deu uma escondida, só que assim, quem procura acha. E adivinha só, tem envolvimento de Domingos Brazão, tem envolvimento de 1,6 bilhões e tem envolvimento de lavagem de dinheiro e o Silas Malafaia tá no meio dessa história. Tá preparado para saber? Vamos lá que eu vou te contar uma das maiores revelações da história aqui hoje. Ético o senhor receber dinheiro proveniente de uma organização criminosa, possivelmente numa máfia da mineração? Não é ético, nem eu, nem você receber dinheiro de máfia ou dinheiro escuso. Agora, mas quem recebeu foi o senhor. Mas eu não recebi esse dinheiro. Eu recebi uma oferta de um membro evangélico. Por que o senhor recebeu esse dinheiro? Troco de quê? A troco de quê? Porque é normal se dar oferta para pastor. Tem razão, é normal se dar oferta para pastores. Agora, uma oferta de 100 mil reais, eu acho meio difícil. Mas tem chances disso acontecer. Cara, essa briga aconteceu por causa de um esquema de uma lavagem de dinheiro de 2017. Que a Polícia Federal pegou então no pé do Silas Malafaia por conta disso. Era uma operação chamada Timóteo, que praticamente aí fazia, né, a cobrança de royalties, que significa mais ou menos você ir lá e pagar para uma pessoa ou pela obra ou pelo terreno dela, mas alguns cobram um valor estrondoso. E como no caso a investigação era de uma mineradora, obviamente era por então o terreno que eles estavam cobrando esses royalties. Mas o que o Silas Malafaia tem a ver com isso tudo? Para quem não sabe, essa operação aconteceu e o Silas Malafaia foi chamado para depor, ou seja, chamaram ele para explicar o que estava acontecendo, porque uma das pessoas que estava dentro dessa operação era evangélica e fez um depósito então de 100 mil reais na conta do Silas Malafaia. Aí o que aconteceu? A PF ligou a anteninha e falou: cara, isso tá meio estranho um pastor receber 100 mil reais de oferta de dízimo. E começou então a investigar o Silas Malafaia. E aí entrou no caso dessa operação toda, que na época a PF informou que havia indícios rubosos de que o pastor e os demais investigados se associavam ao esquema, praticando uma série de delitos contra a administração pública, especialmente lavagem de dinheiro. E uma vez na mão do PM, o relatório da PF é analisado pelos procuradores, que caso considerem haver prova suficiente contra o indicado, não são respondidos por apresentar denúncias na justiça. E esse caso aconteceu não somente no estado, no RJ, mas aconteceu em outros 11 distritos. E para piorar a situação, essa galera só em 2015 ela lucrou 1,6 bilhões com esses desvios e lavagens de dinheiro. E praticamente foi uma mini operação Lava Jato, galera. Tinha a galera política no meio, tinha a galera que era empresário e era um caos completo, essa galera desviou muita grana. E acontece que uma das pessoas que estavam pertencendo a essa galera que desviou as granas aí, meio que depositou um dinheiro para o Silas Malafaia. Então, no valor de 100 mil reais. Aí, como vocês podem ver, eles colocaram até as informações aí. Vocês sabem, o caos prolongou, a situação ficou feia, mas o Silas Malafaia se defendeu. Ele disse que praticamente esse dinheiro tinha sido como dízimo, né? E a pessoa teria oferecido para ele como um dízimo e que, aliás, se ele quisesse fazer uma lavagem de dinheiro, ele não teria declarado as contas, então, para a Receita Federal de que ele tinha ganhado, então, 100 mil reais. E ele fez essa declaração, o dinheiro foi declarado. E até agora, esse caso ainda tá aí esquecido pela mídia e ninguém mais lembra do que aconteceu. Então, usando essa lógica, o moral do Silas para falar do PCC e Pablo Marçal já foi por água abaixo. Mas calma que não acaba aí não. Vou escolher mais ainda e descobrir mais coisas. Isso foi um dos casos que teve envolvimento aí do Silas Malafaia e deu zica, mas o Silas não foi condenado. Porém, tem outro caso que também é polêmico e esse envolve uma galera mais barra pesada que acabou, né, matando a Marielle Franco, que no caso é o Domingos Brazão. Pra quem não sabe, Domingos Brazão e Chiquinho Brazão eram aí irmãos, né, e estão envolvidos no caso da Marielle. Foram os principais motivos dela ter vindo a óbito, morrido. E dessa vez, o caso também envolve a igreja do Silas Malafaia. Pra quem não sabe, teve aí meio que assim, em um disque denúncias, alguém que relatou uma coisa sobre o Silas Malafaia. Citou o nome de Robson Calixto, famoso aí por ser chamado de Peixe,
E também, né, um suposto desvio de dinheiro, envolvimento com grana nas igrejas do RJ. Então, praticamente, estaria envolvimento de Domingos Brazão entre esse cara, que era um assessor dele, e o envolvimento de um desvio de dinheiro que tinha sido enviado para a igreja do Silas Malafaia. Foi especificamente para o Silas Malafaia? Não, a matéria não coloca isso, mas coloca que sim, estava dentro de uma das igrejas de Silas Malafaia, e para piorar ainda a situação, fala que estava aí com uma galera de milícias no meio dessas igrejas. Isso aí foi há uns poucos meses atrás, mas a galera pediu pro Silas Malafaia ser preso por conta dessa situação, tá? A questão é que essa aí foi uma das igrejas do Silas Malafaia. Até agora não tem informação que realmente Silas Malafaia estava no meio mesmo, tá? Mas sei lá, tinha milícias na igreja do Silas, então só sei dizer pra vocês que isso é caótico, mas assim, não para por aí, tem mais coisa. Uma das críticas que o Silas Malafaia fez contra o Pablo Marçal era porque o Pablo Marçal não ia pra igreja, que ele era um desviado e só queria ir, né, praticamente ganhar o voto dos evangélicos. Aí eu vasculhei de novo e achei um negócio chamado Vídeo de Silas Malafaia ensinando a tomar dinheiro dos fiéis. Pois é. Aí eu procurei, não achei ninguém com esse vídeo. Mas assim, quem quer trazer uma verdade, acha assim. E eu achei depois de muita procura. Aí eu achei esse vídeo aqui, que é onde o próprio Silas Malafaia tá dando uma de coach e fala sobre o dinheiro aí dos fiéis. E galera, esse vídeo, meu Deus do céu, é um dos vídeos mais estranhos que eu já vi na minha vida. O jeito que ele falou do fiel evangélico foi como se fosse absolutamente nada e como se as pessoas fossem obrigadas a dar o dízimo e não dá pelo fundo do seu coração porque elas querem. Porque até onde eu sei, dízimo você dá porque você se sente bem e você quer ajudar a igreja, né? Mas do jeito do Silas Malafaia não é bem isso que a gente pensa. Mas deixa eu te ensinar uma outra coisa aqui, que respeitando todos os amados irmãos, eu já testei todos os processos de tirar oferta. Eu já testei todos os processos de tirar oferta. E vou dizer qual é o processo mais eficaz. Pois é, comenta aí o que você achou sobre esse vídeo do Silas. Uma coisa é, cara, você dá dízimo se você quiser, se você se sente bem, não é obrigação não. É uma coisa que tem que vir do fundo do seu coração, você falar, eu estou dando porque eu quero dar esse dízimo. E os pastores precisam entender que isso é uma coisa que tem que sair da vontade da pessoa de dar, e não uma obrigação, uma mensalidade. Mas é isso. Vocês viram que o Silas Malafaia não tem moral algum pra abrir a boca do Pablo Marçal. Pois é. Mas põe nos comentários e vamos falar dos nossos outros temas. Como eu disse pra vocês, o vídeo ia ter muito tema. Isso aqui é só a introdução do caos, tá? O caos ele vem depois. Pessoal, vocês sabem que o Ricardo Nunes está sendo caçado, né? Por conta aí de uma vereadora do PSOL que falou que ele estava interferindo na Cracolândia depois de uma decisão judicial que não deixava ele interferir na Cracolândia do jeito que ele estava fazendo. Aí é legal, pediu para caçar, virou um caos completo, e o Ricardo Nunes deu uma notícia ótima para ele, para a campanha dele, dizendo que ele já sabia que o Milton Leite, que é, no caso, o representante da Câmara dos Vereadores, não iria pautar isso e não iria prosseguir. E aconteceu mesmo, não prosseguiu, e o próprio Ricardo Nunes falou sobre o tema agora, né? Eles meio que disseram que estão fazendo aí, né, a abertura de uma comissão só para rejeitar o projeto, para que não fique prolongando essa situação, e que praticamente não vai acontecer nada com o Ricardo Nunes. A gente já estava esperando que isso ia acontecer, né? Que praticamente o Ricardo Nunes ia sair ileso dessa cassação. Mas uma coisa é certa, com toda certeza. Eu tenho certeza absoluta que tem dedo do PSOL com o Guilherme Boulos para tentar destruir o Ricardo Nunes. Isso aí não tem lógica. O candidato do PSOL pede cassação do Ricardo Nunes em pleno pleito eleitoral. Então, obviamente tem dedo do PSOL. Não deu certo de novo pro PSOL. E aí, ó, se lascou. Continua Ricardo Nunes tendo a sua própria aí, né, candidatura e não acontecendo nada. Mas isso aqui não fez nem cócegas no Ricardo Nunes. Mas adivinha o que fez cócegas no Ricardo Nunes? Pois é, o Nicolas Ferreira. Quem não sabe, o Ricardo Nunes está fechado com Deus e o mundo. Tem aí uns 12 partidos diferentes que apoiam o Ricardo Nunes. Então, praticamente, quando o Ricardo Nunes foi eleito, já tem aí quem vai para cada um dos lugares e quem vai ser membro de cada um desses partidos, tá? Você entendeu o que eu quis dizer? E o Nicolas Ferreira fez uma cobrança grande para boicotar os candidatos que são apoiados pelo
PSD, que no caso é o partido do Pacheco. Por quê? Porque ele quer que o impeachment do Alexandre de Moraes role e o partido do Pacheco praticamente está barrando a situação, está deixando lá completamente caótico e fingindo que nada está acontecendo. Assim, o andamento não vai do Alexandre de Moraes para o impeachment, tá? Legal? Beleza? Só que o que acontece? O Ricardo Nunes tem o PSD como um dos partidos que apoia ele. Então, obviamente, ele se incomodou, porque era um boicote da própria direita nele mesmo, que é apoiado pela direita, entendem? E virou um caos, e ele resolveu atacar o Nicolas Ferreira, né? Não conseguiu, mas isso aqui vai fazer um estrago grande na campanha dele. Eu tenho quase absoluta certeza disso. Mas escuta o que ele falou, já até disse no vídeo anterior. Ele cita aí, né, critica o Nicolas Ferreira, porque o Nicolas já declarou que não tem apoio ao Ricardo Nunes, não declarou apoio a Marçal. É mais ou menos, né? Ele pôs o M aqui, mas o Ricardo Nunes aí, então, já sabe que não tem apoio do Nicolas. Então, o que ele vai fazer? Tentar destruir o Nicolas, pelo que eu entendi, para não perder, então, a sua campanha política. Dá uma olhada. Um vídeo que o Nicolas Ferreira gravou falando sobre o PSD de Roberto Kassab, que se não houvesse o apoio do PSD ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, a direita não ia apoiar o senhor. Isso incomodou o senhor? Sabe quantos deputados do PL não assinaram? 22. Então ele tem que falar do PL, que é o partido dele, né? Então primeiro cuida da casa dele, para depois, né? A gente, na política, cara, o que acontece? A gente precisa sempre ser muito transparente e muito verdadeiro. Porque eu não sei o que está por trás disso aí, não sei o que está acontecendo, né? Mas o que tem assim de concreto. Eu sou o prefeito, eu fiz e estou fazendo, tá aí, tudo que eu fiz, né? O quanto que eu elevei a cidade. O presidente Jair Bolsonaro nos apoia, o PL nos apoia, o vice é do PL. Qual é a lógica de alguém, em sã consciência, falar contra uma candidatura dentro desse contexto? Existe lógica? A lógica é ele saber que você não é de direita, querido. Essa é a lógica mais básica. Não existe lógica. E a questão da lógica é fundamental, porque a lógica ela está intrinsecamente atrelado à questão da coerência. Tem que ter coerência nas coisas, né? Tem que ter coerência, né? Quando não tá apoiando você, porque quando tá, aí foda-se coerência, ninguém liga, não é mesmo? Mas eu quero saber de você, o que você achou das revelações desse vídeo? A gente vai trazer mais conteúdo daqui a pouco, se acalma aí, mas tem mais coisa pra vir, muito mais coisa pior, tá? E segue a gente no Instagram também, legal? Um beijo e até daqui a pouco.